duas metades. O pessoal da manhã aí acabou... Opa, agora está gravando, sejam todos bem-vindos para quem está assistindo esse vídeo a partir de agora, pessoal. Bom, como eu tinha combinado, nós trabalhamos a aula hoje em duas partes. Né? A primeira parte, no período da manhã, nós íamos trabalhar o contexto da correção dos exercícios, e a segunda parte agora, a matéria nova. Ninguém vai perder, porque as aulas são gravadas, e vocês vão ter acesso à aula, então não tem problema. Vou postar a aula de manhã, vou postar a aula à noite, e vice-versa, todo mundo fica felizinho. Bom, pessoal, mas independente disso, é importante que eu passe aí para o pessoal da noite os conceitos básicos da correção dos exercícios anteriores. Não vai ser tão bem explicativo quanto no vídeo da manhã, mas também, né, cada um tem os seus prós e contras. Tranquilo? Bom, comprei aqui um materialzinho especialmente para a aula de vocês, né, até comentei com o pessoal aí de manhã que tudo que eu estou ganhando aí, eu estou perdendo, né, porque eu estou gastando em material aí, essas frufruzadas aqui para poder dar aula diferenciada, estou fazendo estúdiozinho, e agora comprei uma mesa virtual, vou tentar dar aula para vocês a partir disso. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui a compartilhar a minha tela. Estamos compartilhando a tela, né? Um momentinho. Beleza? Acho que agora todo mundo já está vendo a minha tela, né? Então vamos lá. Vamos abrir aqui uma anotação rápida. Eu vou fazer novamente um teste que eu fiz com o pessoal da manhã aqui, com a minha nova caneta virtual. Então, vamos ver lá. Uma breve reflexão que eu queria fazer com vocês aqui. Então, o meu intuito como professor não é somente passar a aula para vocês. Eu gostaria muito que vocês fizessem uma autoanálise do que é conviver em sociedade. Hoje, quando eu entro em sala de aula, eu vejo assim, ó, muitas pessoas isoladas, né? Um aqui, um aqui, um aqui, né? Talvez, em alguns momentos, eu encontre aqui um grupinho aqui, um outro grupinho aqui. Mas o que eu quero fazer com vocês? Eu quero promover a união, pessoal. Opa, tô brincando, não pode mais ver isso aqui. Era só para testar minha canetinha bonitinha, beleza? Vamos iniciar aqui então, pessoal. Lá na nossa aula anterior, nós tivemos, né, então, 4 exercíciozinhos, na verdade, para vocês, alguns aí apareceram, um deles duplicado, não tem problema, eu vou desconsiderar, mas eu quero que a gente dê aqui uma olhadinha nesses exercícios, como que vai ser a resolução desses exercícios, né, pessoal? Então, basicamente, o primeiro exercício se tratava de uma gasometria. Então, esses aqui eram o resultado de um lado, do outro lado eu tinha o meu valor de referência, e o que era necessário? Era necessário fazer um comparativo e chegar a uma das 4 hipóteses diagnósticas. Hipótese número 1, acidose do tipo respiratória. Hipótese número 2, acidose do tipo metabólica. Hipótese número 3, alcalose respiratória. E hipótese número 4, alcalose respiratória. Para auxiliar vocês, nós temos aqui alguns possíveis causas, né, do diagnóstico. Então, aqui, depressão do centro respiratório, obstrução do trato respiratório, doenças pulmonares, neuromusculares. Então, referente a este exemplo. Bom, pessoal, nesse contexto aqui, a primeira coisa que eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui era o quê? O pH, né? Então, o pH, nesse caso aqui, ele está 7,30. Se nós formos comparar aqui com o valor de referência, pessoal, o que vai acontecer? O nosso valor de referência está nos mostrando aqui um pouquinho menos, né? Então, olha aqui, ó. De novo, estou com um problema nisso aqui, pessoal. Né? O meu valor de referência está mostrando aqui de 7,35 a 7,45. Então, o meu pH está o quê, pessoal? Está um pH baixo. Nesse contexto, eu já vou trabalhar a possibilidade de uma acidose. Tá seguido aqui, pessoal, do pH, eu vou trabalhar o que com vocês aqui também? O contexto do nosso PCO2, né? O PCO2, então, um volume ali de 35 a 45, eu estou com 52. Ele está alto no contexto geral, isso quer dizer o quê? Que eu não estou tendo uma troca desse CO2 pelo oxigênio, provavelmente devido a uma obstrução dos alvéolos pulmonares. E o HCO3, aquele marcador metabólico, né, do tampão bicarbonato, principal tampão ali de compensação do pH sanguíneo, está normal, 24, onde o valor de referência é de 22 a 26. Nesse contexto, pessoal, o que acontece? Basicamente, eu vou ter o quê? Tá? Um contexto de acidez, porém, né, é importante ressaltar que o contexto metabólico, tudo que envolve tampão bicarbonato, está normal. Então, eu tenho uma acidez do tipo
respiratória. Nesse contexto, tá? O que é o meu diagnóstico nesse caso aqui? Especificamente nesse paciente falando aqui, eu tenho uma acidose do tipo respiratória. Se nós formos olhar aqui especificamente nas causas clínicas, nós vamos ter exatamente isso, né? Depressão do centro respiratório. Então, vamos lembrar, se a pessoa não consegue fazer essa troca desses gases, por algum motivo, dificuldade de respiração ou obstrução ali no contexto pulmonar dos alvéolos, ela vai acumular o CO2. Prova disso que esse CO2 aqui tá alto, tá? Acumulando esse CO2, o que vai acontecer? CO2 em meio aquoso forma gás carbônico com características ácidas, por isso que baixa o pH. Tranquilo, pessoal? Então, a resposta desse exemplo número 1 era acidez do tipo respiratória. Vindo aqui para o tipo 2, né, pessoal? O que vai acontecer? Eu tenho também aqui o contexto do meu pH 7,32, tá baixo, então acidez. Agora, se eu for analisar aqui quem? O meu PCO2, ele está absolutamente normal. Agora, trabalhando aqui o contexto do meu HCO3 aqui, né, pessoal? Eu estou com um déficit nesse tampão bicarbonato, né? Na verdade, na matéria-prima que vai dar origem ao tampão bicarbonato. Isso aí é um déficit metabólico. Então, nesse contexto aqui, devido ao pH baixo, eu tenho o quê? Uma acidose do tipo metabólica. Essa é a correção do nosso exemplo número 2. Dando continuidade aqui, pessoal, eu vou ter um exemplo do tipo 3, né? Olhando o exemplo do tipo 3, o que vai acontecer? Eu tenho um pH, né? Opa, ficou uma flecha errada aqui. Um pH do tipo alto, né? Está superior ao 7,450. 7,490, por mais que o volume seja mínimo, já caracteriza isso aqui como uma alcalose, né? Uma alcalose que agora, verificando o contexto aqui do nosso PCO2, né? Então, o PCO2 aqui, ó, né? Opa! Ele está absolutamente alterado, ele está baixo, né, pessoal? E o tampão bicarbonato, nosso HCO3 aqui, ele está o quê, pessoal? Ele está normal, desculpa, né? O PCO2 alterado, baixo, e o HCO3 normal. Então, isso aqui trata-se de uma alcalose do tipo respiratória, tá? Correção do exercício número 3. E, por fim, aqui bem resumidamente, antes da gente iniciar a nossa nova aula, nós vamos ter o quê, pessoal? Novamente um outro exemplo, exemplo número 4, aonde o pH, né, encontra-se o quê? Alto. Então, novamente, alcalose e do tipo Q. Tá? Verificando, o PCO2 com 44, valor de referência 35,45. Normal, então quer dizer que não está tendo ali um contexto de dificuldade respiratória. Porém, né, pessoal, eu estou com o meu HCO3, meu bicarbonato, com o quê? Muito alto. Muito provavelmente devido a esses contextos de suplementação, né, medicamentosa. O paciente provavelmente está aí em uma UTI ou algo do gênero. E com isso vai caracterizar uma alcalose do tipo metabólica, né? Então, pessoal, é importante que vocês vejam o vídeo da manhã, né? Para que o vídeo da manhã ele vai ter isso aqui extremamente explicado, inclusive, né? Caso a caso dessas situações aqui. Eu vou comentar no vídeo da manhã o uso excessivo de diuréticos, né? Então, só aqui para dar uma pincelada, né? Os diuréticos, lembrando lá da aula de urinálise, o que vai acontecer? Eles vão forçar a eliminação de um elemento chamado íons H+, que é responsável pelo quê, pessoal? Pela acidez, né, da urina. Então, a acidez, né, do sangue, perdão, né? A urina, como é um filtrado sanguíneo, quando eu começo a eliminar aquele elemento responsável pela acidez, a tendência é que ele se torne alcalino. Por isso que a minha resposta seria essa aqui, ó, né? A alcalose, né, do tipo metabólica. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, tá? Para hoje, né, isso aqui era o que eu queria falar sobre as nossas correções. Agora,
eu queria trabalhar com vocês aqui essa partezinha aqui que eu comentei com vocês que eu ia abrir para vocês como falarem. Eu sei que tem muita gente em sala, mas quem tiver aí certeza ou quiser chutar, pelo menos para ter uns pontinhos de participação, fica aí a dica. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o quê? Aqui embaixo, né? Vamos ver, vamos vir do ladinho. Opa! Aqui eu tenho o quê? O valor de referência, para que vocês possam comparar. Aqui, pessoal, eu tenho o resultado de uma gasometria do tipo arterial, tá bom? Então, o que eu tenho aqui de resultados? Eu tenho um pH 7,380. Se eu for comparar aqui com os meus valores de referência, ele está normal. Então, uma gasometria arterial com pH normal, a gente já começa pensando, opa, nenhum problema ao meu paciente. Daí eu começo a analisar os outros dados. Por exemplo, o PO2, né? 54. Poxa, se eu vim aqui, ó, eu vou ver que ele tem que estar aqui entre o quê? Né? Opa, um pouquinho mais para cima, para mais para baixo. Aqui, ó. Né? Entre 80 a 100, né? Opa, tá 54. 54 tá com características de gasometria do tipo venoso, aonde o PO2, né, ele é um pouquinho mais baixo, pessoal. Então, eu tenho o quê? Um pH tecnicamente, né, compatível com uma gasometria do tipo arterial, um PO2 compatível com uma gasometria do tipo venosa. Vamos dar uma olhadinha no PCO2, né? O meu PCO2 de 35 a 45 estou com 38. Então, um PCO2 compatível com uma gasometria arterial. Olha o que eu tenho. Arterial, né? Venoso, arterial. Vamos dar uma olhadinha na saturação? 75. Aonde o valor de referência, nesse caso aqui, pessoal, é o quê? Tá? O valor de referência deveria ser... desculpa, apaguei sem querer aqui. Deixa eu apagar aqui para vocês. Apaguei tudo que não deveria. De ser de 96 a 98, pessoal. 75, como é o caso aqui, ó, né, do meu exemplo da saturação, refere-se a uma gasometria do tipo venosa. Então, eu tenho 4 parâmetros iniciais, tá? Aonde um está dizendo que é gasometria do tipo venosa, o outro está dizendo que é uma gasometria do tipo arterial, volta aqui para a gasometria do tipo venosa, vai para a gasometria do tipo arterial. E aí, o que é isso? Lembrando que foi solicitado pelo médico e foi tecnicamente falado, né, e coletado pela nossa equipe, uma gasometria do tipo arterial, tá? Informações clínicas, paciente estável. Poxa, o fato do paciente já estar estável, pessoal, já quer dizer que tecnicamente não deveria ter nenhum tipo de alteração, né, nas gasometrias desse paciente. Saturando bem segundo o monitor. Duas coisas que estão incompatíveis. Eu tenho uma saturação de 75, isso não é bom. Deveria estar aqui, ó, entre 96 e 98, tá 75. Então, eu tenho um monitor na UTI falando uma coisa e a minha gasometria falando outra, tá? E um quadro pós-cirúrgico ortopédico, ou seja, vamos pensar aqui, eu dei um exemplo de manhã, vamos repetir o exemplo, uma pessoa que fez lá uma cirurgia da joanete. Será que é necessário uma gasometria para uma cirurgia específica aí da joanete? Será que esse paciente deveria estar aí entubado, sob monitorização, ou até mesmo numa UTI por conta disso? Né? Fica a dica. Então, o que eu quero perguntar para vocês é, a que conclusões vocês chegariam, aqui valendo pontinhos de participação, em situações como essa? Então, vamos deixar aí, vamos determinar aí no máximo 5 minutos de discussão, se durar, né? Para quem quiser abrir os microfones e dar uma hipótese diagnóstica. Pode falar? Pode falar, professor? Só um momentinho, deixa eu abrir aqui a minha câmera, porque eu não consigo ver quem que é quem aí, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Olha os palpites, professor. Quantas pessoas podem chutar? Vamos lá, pode chutar, vale tudo. Vamos lá, quem quer falar primeiro? Eu. Então, pode falar eu. Quem é você? Raíssa. Quem? Raíssa Fleischmann. Raíssa. Vamos lá, Raíssa. Hipótese.
Eu acho que a pessoa provavelmente desenvolveu uma hipoxemia, no caso que reduziu o oxigênio no sangue arterial por causa da pressão de oxigênio dela. Perfeito. Vamos lá, Eu, já comenta sobre cada caso. Próximo. Alex. Alex. Professor, eu acho que foi um erro de coleta e misturou sangue arterial com venoso. Erro de Porque- coleta. Próximo. Professor, Tá. Yudi. Quem tá falando? Oi, Yudi. Quem? Eu tenho uma hipótese, mas não sei se é muito certa. Eu acho que na punção não foi utilizado a heparina, que fez que coagulasse a amostra e baixasse o PO2 e a saturação do sangue. Perfeito. Coágulo e heparina. Tá? De manhã, no vídeo da manhã, como eu estava no laboratório lá, uma parte do vídeo, pessoal, eu mostrei como preparar uma seringa de gasometria ao vivo, né? Então, deem uma olhadinha lá, porque isso é uma coisa bem importante que o Yudi falou, né? É Yudi, né, Yudi? Isso. Beleza. Benícius Yudi. Tranquilo. Eu, Próximo. Tabata intrusa da manhã. Tabata. Beleza. Não assistiu a aula, né, Tabata? Senão não adianta. Não, eu já assisti. Eu já trabalhei no centro cirúrgico e vi uma vez, a minha hipótese é embolia gordurosa. Embolia? Isso, Gordurosa? embolia gordurosa. Que uma vez me explicaram no centro cirúrgico que quando a pessoa faz cirurgia ortopédica de ossos longos, pode liberar lipídios da medula e fazer embolia gordurosa no pulmão. Pode ser boa. Vamos lá, próximo. Eu, professor, Janaína. Nome? Janaína. Professor, eu também achei que foi o erro na hora da coleta. Foi sangue venoso em vez de arterial. Tá, veio venoso, então vou por aqui, ó. Eu, professor, Pode falar. Quem? é Débora. Débora, pode falar. Eu achei que, de repente, ele pode ter tido uma trombose pós-operatória. Trombose. Beleza, quem mais? Eu, Eu professor. também, professor. Já. Vai, João. Pode falar, velho? Não, fala você primeiro. Então tá. João, fale. Então, eu acho que a amostra demorou a ser analisada no laboratório. Passou aquela 1 hora que o senhor falou aula passada. Ô, legal, gente. Vocês estão levando um monte de problemática aí. Quem mais? Vai Eu. falar, então. Pode ser uma mistura ali do sangue arterial com o intravenoso, que é o problema lá da coleta. Ou também no processo de ventilação mecânica que não foi feito da forma correta. Escolha um aí, Wellington. Os dois, mais ou menos. Os dois palpites. Escolha um, ele falou os dois, é sacanagem, né? Aí dá o erro de coleta. Tá bom. Tô anotando todo mundo aqui. Mais alguém? Eu, Priscila. Vamos lá, Priscila primeiro, falou. Depois o Luiz. Esse paciente está fazendo quadro de tromboembolia pulmonar. Ele pode ter feito uma cirurgia de artroplastia de quadril ou de joelho, que é um caso que acaba acontecendo. Isso. Daí dá deficiência na troca dos gases ali, por isso que o PO2 está baixo. Ô, Priscila, não fala essas coisas difíceis aí que o professor fica com vergonha de saber como é que é. A tromboembolia é tranquilo, mas depois esses outros nomes aí não consegui nem ouvir o que você falou. Mas, perfeito. Tromboembolia pulmonar devido a uma cirurgia de artroplastia de quadril ou de joelho, que é onde ocorre o PO2 baixo ali, professor. Artroplastia. Tá bom. Fechou. Vamos lá, Luiz. Então, se o monitor estiver bem, se o equipamento estiver bem, na hipótese, então ele tem uma hipoxemia mesmo, conforme a Raíssa já citou. Níveis inadequados de oxigênio tecidual e, obviamente, deve ter tido falha na captação, transporte de O2 e o débito cardíaco também. Tá. Putz, tem muita coisa para me anotar. Peraí. Débito e captação. Isso. Mais alguém? Professor, eu acho também que foi a hipoxemia. Quem é? Quem tá falando? Tainara. Oi, Tainara. Eu acho também que é a hipoxemia por causa da pressão de oxigênio. Hipoxemia, tá? Perfeito. Mais alguém? Beleza, pessoal. Então, já que todo mundo tá falando aí, né? O Hugo,
tá participando aí. Vamos pôr aqui, Hugo. Erro de coleta. Perfeito, pessoal. Então, assim, como teve muita participação, mais do que eu imaginava, né? Eu anotei todos aqui, ó, tá? Os nomezinhos de vocês, para que a gente garanta aí uns pontinhos diferenciados, né? Mas eu não vou conseguir comentar sobre todos, senão a aula vai ficar muito longa. Mas o que vai acontecer, pessoal? Nós estamos desconsiderando um fator bem importante, que é o fator o quê? Eu estou tendo resultados discordantes entre 3 situações. A minha gasometria, tá? O meu monitor e o quadro clínico do paciente, tá? Por quê? Porque eu falei para vocês aqui, pessoal, que tratava-se de um quadro clínico que ortopédico. Tudo bem, nós temos ali cirurgias ortopédicas de larga escala, se é que a gente pode dizer isso, para não dizer assim de alta complexidade. Mas não, eu dei o exemplo aqui que nós estamos trabalhando ali uma joanete, por exemplo. Então, nós vamos desconsiderar todos esses contextos de embolia, desde a gordurosa, de todas as formas causadas, e até mesmo o contexto medicamentoso. Por quê? Porque eu tenho que vincular todas essas informações. E o que está acontecendo? Está acontecendo que eu tenho um monitor me mostrando uma coisa, um resultado mostrando outro, e tudo isso dentro de um quadro clínico característico. Ou seja, se eu tiver que pegar 2 resultados diferentes, um do monitor, um da gasometria, primeiro, como um bioquímico, vocês têm que confiar no resultado de vocês, tá? Só que eu tenho o quê? A prevalência do quadro clínico compatível com o monitor. O paciente está estável, o paciente está saturando bem no monitor, e isso é compatível com um tipo de cirurgia que ele fez, que não deveria criar nenhum tipo de complexidade aí, tá? Então, nesse contexto, eu tenho que desconfiar da minha gasometria, tá? E é exatamente isso, tá? Então, todos ganharam pontos de participação, mas quem vai ganhar um pouquinho mais aí vai ser o quê? O Alex, o Hugo, e tem mais alguém? E a Janaína, né? Que trabalharam um erro na coleta. Então, pessoal, isso aí, né? O que acontece? Nós temos aí a causa da maior discórdia hoje dentro de um laboratório entre a equipe técnica e o bioquímico. Por quê? Porque isso, quando vocês se depararem com esse tipo de situação, vocês obrigatoriamente têm que pedir uma recoleta, visto que, tá? O resultado não chega a lugar nenhum. Não é um resultado compatível com o que foi solicitado e nem com o oposto, com o antagonista desse tipo de coleta, que seria uma coleta do tipo venosa. Então, eu não posso nem dizer que a pessoa errou e coletou intencionalmente a venosa no lugar da arterial, porque os resultados também não são coincidentes com aquele tipo de gasometria. Nesse contexto, pessoal, o Wellington, da coleta no áudio. Tá bom, Wellington, mistura, tá certo, arterial e venosa. Então, nesse contexto, pessoal, o que acontece? Em pacientes, principalmente no contexto de UTI, que estão muito demasiados, ou seja, estão extremamente inchados, com retenção de líquido, pode ocorrer, na hora de você fazer a palpação ali, para sentir a artéria, seja radial, seja braquial, a pessoa está tão demasiada que você não sente nada. A grande realidade é essa. Então, você vai fazer a coleta naquilo que a gente chama de técnica do talento. Não existe isso, tá, pessoal? Acabei de inventar. Mas é o quê? Juntando todas as matérias que vocês tiveram agora e aplicando na clínica. Por exemplo, juntando a fisiologia, juntando a bioquímica clínica, juntando a anatomia, aonde? Bom, o professor ensinou que a coleta tem que ser radial, o professor da anatomia falou que aqui passa uma artéria que se chama artéria radial, a fisiologia diz que ela tem que estar pulsante, mas devido ao estado clínico não está, eu vou fazer a coleta no talento, ou seja, vou socar aí a minha agulha, né, palavra feia, né, mas vamos fazer a punção naquele local, que muito provavelmente eu vou acertar. Agora, pessoal, o que pode acontecer? No momento da punção, né, que você está ali rompendo aqueles tecidos, você pode, dependendo do local, e justamente por não sentir a pulsação, transpassar veias até chegar na artéria. E com isso, pessoal, você vai sentir ali, por exemplo, que o sangue vai fluir, você vai coletar em determinado momento uma parte, a veia ela tem uma
uma espessura menor do que a artéria, por uma questão óbvia, você vai ver que vai parar de fluir, você vai dar aquela ajeitadinha no processo de coleta, ou seja, vai aprofundar mais, ou talvez vai movimentar lateralmente a agulha, e com isso você vai, né, conseguir puncionar a minha artéria. Daí vai fluir o sangue arterial. E nesse contexto, o que aconteceu? Misturou sangue arterial com sangue venoso. Então, eu vou ter essas características diferentes, tá? Então, a resposta correta seria o quê, pessoal? Seria, tecnicamente, ali, um problema de coleta, né? Onde eu vou ter uma coleta misturada do tipo sangue arterial com sangue venoso, na qual a gente chama de coleta mista, tá? Isso é um vocabulário interno do laboratório, vocês nunca vão colocar isso em laudo, mas obrigatoriamente deve se criar para fazer uma recoleta, beleza? Professor, posso falar? Pode falar. Professor, mas aí para fazer essa exposição que o senhor falou aí, quem for fazer a coleta, uma pessoa habilitada, ela vai sentir a diferença na perfuração. Olha, Claudinho, isso ocorre em pacientes sadios, tá? Agora, o estado clínico, dependendo de algum paciente em UTI, pode estar, assim, tão degradado, né, que você não consegue, tá? Você não consegue nem pulsação dos pacientes. Então, realmente ali não é por querer, mas vai acontecer o erro e isso é muito comum. Numa rotina de UTI aí, pessoal, se não acontecer uma vez por dia isso aí, né, é difícil, né? Então, claro, uma UTI grande, né? Se não sei o que a UTI tem um paciente e essa cabeça. Mas, ó, o Alex mandou uma coisa legal aqui. Talvez perceba da coloração de sangue. Não sei se eu comentei na aula passada, o sangue arterial e o sangue venoso, devido às características de oxigenação, eles têm colorações diferentes. O arterial, acho que todo mundo já viu em alguma aula, ele é bem um vermelho bem vivo, né? Um vermelho Ferrari. E o sangue venoso, acho que todo mundo já fez sangue, já tirou sangue aí, já coletou sangue, é um bordô. Aí, Alex, vai depender o seguinte, da proporção de cada um. Se a proporção superior for do arterial, a tendência é que esse paciente tenha um sangue mais vivo. Então, não tem aí uma relação, porque vai depender do paciente. Outra coisa, o paciente, para estar nesse estado demasiado, pode ser que ele não esteja oxigenando bem também, né, Alex? Então, pode acontecer, né, de você ter ali um sangue arterial, mas com pouca oxigenação, o que vai te dar uma característica aí de uma coloração mais intensa, mais forte, né, mais escura. Beleza? Pessoal, não seria mais viável ver outras vias além do quê? Putz, perdi a matéria aqui. Outras vias além da artéria radial? Sim. O problema é que isso aí já foi coletado errado na primeira vez, tá? Então, pessoal, a radial, ela é uma convenção, porque apesar de dolorosa, ela ainda dói menos do que uma, talvez braquial, uma femoral. Então, pessoal, a recoleta, eu indicaria a vocês como supervisores, solicitar, se possível, a um segundo coletador, para não envolver essas questões sentimentais aí, do tipo, tá corrigindo o meu trabalho, claro, sempre tentando explicar, e, se possível, fazendo um outro sítio, que a gente chama, né, para evitar a repetição do mesmo problema, e até mesmo a sobreposição de punções no mesmo local, o que a gente sabe que é extremamente danoso ao organismo. Beleza? Pessoal, qual seria uma consequência ao paciente? Bom, parte do princípio que é muito difícil isso chegar até o paciente para que se tenha uma conduta clínica. O meu medo aqui é que, por uma inexperiência de você, né, como um profissional da linha de frente ali, você libere isso e quando chegar na equipe clínica, no médico, que ele vai fazer a análise do prontuário, análise dos resultados para fazer as condutas clínicas naquele paciente, isso vai se tornar um motivo de chacota, tá? Porque ele vai ver que aquilo ali não é compatível e ele vai corrigir você, uma coisa que você deveria se autocorrigir. Agora, se passar por você e passar pela equipe clínica e ainda tiver ali, por exemplo, uma variação, uma correção de respirador, aí vou usar um termo chulo aqui, desculpa, né, pessoal? É cagada sobre cagada, daí todo mundo está errado e a consequência ao paciente pode ser bem grave. Beleza? Né? Por quê, né? O médico, no caso aí, ele poderia aumentar
a oxigenação sanguínea do paciente de uma forma não adequada, e a gente sabe que isso pode produzir uma alcalose, né, por hiperrespiração, né, hiperventilação mecânica. Então, assim, muito oxigênio é ruim, pouco oxigênio também, partem do princípio que o equilíbrio é quem determina. Pessoal, vamos encerrar aqui esse momento, tá? Então, terminamos a matéria de gasometria e vamos dar um início na nossa nova matéria, tá? A nossa nova matéria do dia se refere ao quê? A parte de colesterol. Aí, vocês devem estar pensando, poxa, mas eu já tive isso, eu já tive lá na patologia, eu já tive isso lá na farmacologia, ninguém vai aprender de novo para que serve o bom colesterol, para que serve o mau colesterol, porque deveria já ter aprendido isso. Qual as consequências do acúmulo do mau colesterol, aterosclerose, embolia, infarto, infartamento, acidente vascular cerebral, né? Processo de oxidação lipídica lá na parte da de órgãos e sistemas. Pessoal, tudo isso a gente já aprendeu, tá? O que importa nesse contexto aqui da nossa bioquímica, tá? É fazer o exame, porque o nome já diz clínica. E com isso, nós fazemos o quê? Né? O diagnóstico do paciente correto, tá? E nesse contexto aí, né, fornecer ao clínico, né, no caso ao médico, um correto resultado para que ele possa tomar as suas adequações medicamentosas, caso seja necessário. Hoje, pessoal, o setor da bioquímica no laboratório é o mais automatizado. Então, claro que quando nós retornarmos às aulas, nós vamos fazer lá, né, a pipetagem bonitinha, né, para a gente entender como que ocorre o equipamento, como é que ele funciona, mas qual que é o serviço do bioquímico clínico? Sentar atrás praticamente aí de um computador, estou sendo bem generalista, tá, pessoal? Tem muito mais do que isso, e avaliar os resultados fornecidos através do interfaceamento. O que é interfaceamento? O equipamento manda para mim o resultado e com isso eu adequar se aquilo é compatível com o paciente ou não, sendo compatível, liberar o resultado. Bom, pessoal, vamos compartilhar a tela de novo aqui? Então, nesse contexto, o que nos importa hoje falando de lipídios, né? Lipidograma, ou seja, análise dos colesteróis e da sua fração, tá? Importa os nossos famosos valores de referência, né, pessoal? Então, os valores de referência, isso tem que estar aonde? Na ponta da língua. E eu coloquei aqui o que nós temos hoje de mais atualizado a respeito dos valores de referência. Tem que tomar cuidado, porque, por incrível que pareça, alguns laboratórios ainda usam valores de referência antigos. Mas, no contexto geral, tudo isso aqui, ó, né, vamos dizer assim, com jejum, sem jejum, categorias referencial, deveria estar obrigatoriamente contido em todos os laudos, pelo menos os que já estão atualizados. Bom, o que mudou, talvez, de uns 4 anos para cá, a partir de 2016, tá? Mudou que antigamente nós tínhamos somente valor de referência relacionado a idade e sexo, tá? Aonde hoje eu tenho relacionados a idade, sexo e a presença ou não de jejum. Aqui que é a aula de hoje. Então vejam que talvez fuja daquilo que vocês imaginavam. O que eu vou aprender na parte de colesterol? Não vai aprender nada sobre colesterol, porque isso a gente já está batido, tá? Vai aprender o porquê do jejum e os valores de referência. Eu quero fazer uma primeira análise com vocês para depois a gente discutir isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Hoje, então, claro, nós estamos falando aqui em pacientes adultos, né? Independente do sexo. Nós temos aqui o colesterol total, também utilizando a sigla CT, né? Um jejum ou sem jejum, ambos, né? O ideal é que nós tenhamos qualquer valor por miligramas/decilitro inferior a 190. Vejam que não alteram a presença de jejum ou não. E o colesterol HDL, né? Que é considerado aí o famoso bom colesterol, né? Deve estar
com jejum ou sem jejum, superior a 40 miligramas por decilitro. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no LDL, né? Lipoproteína de baixa densidade. Na verdade, isso aqui é a abreviação, né, do inglês Low Density Lipoprotein, né, pessoal? Aonde eu tenho uma categoria de risco, né? Então, isso aí, quem vai categorizar é o clínico, mas quando agora eu estou falando clínico, não considerem somente o médico, o farmacêutico, pode ser, o profissional da saúde na linha de frente, e nós sabemos que nós podemos categorizar esses riscos aqui ao paciente em baixo, intermediário, alto e muito alto. Tudo isso correlacionando o quê? Comorbidades, por exemplo, obesidade, pressão alta, tabagismo, enfim, aonde a junção de um ou mais elementos vai categorizar o paciente como baixo, intermediário, alto ou muito alto. Então, pessoal, vejam o seguinte, tá? Para LDL categoria baixa, inferior a 130 seria o ideal. Para intermediário, inferior a 100. Para o risco alto, inferior a 70. E para muito alto, inferior a 50. Bom, como é que eu mantenho esses índices conforme a categoria? Então, uma vez o paciente categorizado, ele vai buscar esses índices através única e exclusivamente de uma adequação alimentar. Ah, professor, eu consigo fazer isso de forma medicamentosa? Consegue, tá? Mas o ideal é que a gente busque através do contexto alimentar. E os colesteróis aqui não HDL, né, pessoal, que envolve o LDL e o VLDL, né? Vejam aqui, conforme o risco, baixo, intermediário, alto ou muito alto, 160, 160, 130, 130, 100, 100, 80, 80. Então, viram que tudo isso aqui que eu demonstrei para vocês, pessoal, não modificou na presença do jejum ou não? Agora, aonde que modifica? Modifica aqui, ó, triglicérides. O triglicérides ou triglicerídeos, né, pessoal, que seria a molécula, vamos dizer assim, do lipídio na sua forma mais próxima, né, do que a ingerida na corrente sanguínea. Então, a gordura, literalmente falando, pessoal, ela vai alterar conforme o jejum. Claro que nós estamos falando aqui, pessoal, no quê? Né? Numa alimentação, né, convencional. Então, vamos por aqui, ó. Normal, né? Então, nós não vamos obrigar, não vamos permitir que esse paciente vá, por exemplo, lá num pagodão, coma uma, vamos dizer assim, uma costela com feijoada, né, ao som de uma bandinha e depois tome uma caipirinha e venha fazer o exame, né? Isso não pode acontecer, pessoal. Então, a alimentação normal é a do dia a dia, não muito rica em contexto de lipídios, não muito rica em gordura, né? Então, nós vamos ter essa alteração, só que praticamente mínima, pessoal. E o que eu quero aqui que vocês entendam é o porquê que mudou, por que que hoje eu posso fazer jejum e hoje eu posso fazer não jejum, né, no contexto da minha coleta do sangue. Antigamente, todo mundo ouvia falar o quê? Para fazer exame de sangue tem que estar em jejum. E isso ainda é muito comum dentro dos laboratórios. Tanto que os laboratórios coletam a grande maioria dos exames antes das 10 horas. Praticamente 90% das coletas são feitas antes das 10 horas da manhã. Porque as pessoas, né, não querem ficar muito tempo em jejum, querem tomar o seu café da manhã, enfim. Claro, existe o fator também que a gente vai aprender futuramente dos exames hormonais, que tem que ser feito no período da manhã. Mas não é hora de aprender sobre isso. Mas o que mudou, pessoal? Mudou conceitos, tá? E esses conceitos mudaram por quê, tá? Porque antigamente, pessoal, o jejum se fazia necessário e quando você tem que fazer jejum para um exame, praticamente todos os outros tinham. Ainda é muito difícil ao profissional da linha de frente ali explicar isso para o paciente, porque existe um contexto comercial, né, aonde alguns médicos, pouquíssimos, não atualizados, uma vez que vem, antigamente era assim, tá, pessoal? Um laboratório que não solicitava jejum, o que acontecia?
era um mau laboratório, porque não obedece às necessidades pré-analíticas. Se ele considera um mau laboratório, ele não te indica, não te indicando, você não tem cliente, não tendo cliente, né, causa e consequência. Sem clientes numa empresa, a empresa tende a falir. Bom, pessoal, então, o que aconteceu, tá? Por volta de 2014, 2015, né, nós tivemos uma matéria paga, né, literalmente paga, pessoal. No quê? Lá no Fantástico, na Rede Globo, que falou sobre a necessidade de se fazer, de não mais ter jejum para fazer os exames de colesterol. Isso impactou drasticamente no mundo aí das análises clínicas. Por quê, pessoal? Porque a abrangência que esse tipo de programa tem é muito grande, tá? Então, o que aconteceu? Nós invertemos as... Quando o paciente chegava lá e o médico questionava, por exemplo, a ausência de jejum, o paciente corrigia ele. Mas o senhor não viu no Fantástico? Né? E aí nós invertemos. Hoje você tinha a palavra predominante do paciente, quando antigamente era ao contrário. Mas afinal de contas, pessoal, por que não existe jejum? Tá? Porque antigamente, pessoal, os exames, eles eram feitos a partir de cálculos. Então, hoje, o que eu tenho aqui, né? Se eu for pegar, deixa eu só fechar aqui, pessoal, por aqui, ó, né? Se eu for pegar, por exemplo, se eu for pegar aqui, desculpa, o meu colesterol total aqui, né, pessoal, ele é feito de uma forma. Ele é um exame, né, realizado. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer um exame só para dosar colesterol total. Depois, pessoal, eu vou fazer um outro exame só para dosar o HDL. Então, é um outro exame separado. Depois, pessoal, eu vou fazer um exame só para fazer triglicerídeos. Então, é um exame só separado. Então, se viu que eles não se correlacionam? Agora, o que aconteceu? Há mais ou menos uns 15 anos atrás, nós tivemos o quê, pessoal? Nós tivemos uma modificação, a inserção de novos testes, tá? Testes que dosam separadamente o LDL e o VLDL. E com isso, o VLDL e o LDL deixaram de ser dosados de forma a partir de cálculo, tá? E começaram a ser dosados o quê, pessoal? Individualmente. Então, eles não iam codepender dos outros. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Olha a perguntinha de prova aqui. Então, pessoal, antigamente, como é que era feito, tá? Isso aqui era feito o quê? Através de uma coisa chamada equação de... Ó, mil perdões se tiver errado aí, depois vocês confirmam, tá? Tá? Equação de Friedval, né, pessoal? Deve ter aqui uns H perdido aí no meio, mas o que consistia essa equação de Friedval, né? Ela consistia, por exemplo, assim, ó, para eu fazer o meu exame de LDL, simplesmente eu pegava o meu colesterol total menos o meu HDL menos, né, o meu triglicerídeos, né, divididos por 5. E o meu VLDL era o quê? Simplesmente o meu triglicerídeos... Opa! Apaguei aqui, que aqui é um 5, tá, pessoal? O meu triglicerídeos divididos por 5. Qual que é as implicâncias dessas duas fórmulas? Basicamente, pessoal, hoje, o meu colesterol, se eu me alimentar, ou seja, não estiver em jejum, estiver pós-prandial, que é a mesma coisa do que a alimentação, qual que é o exame que altera por conta do excesso de gordura, né, na minha alimentação? Única e exclusivamente o triglicerídeos, tá? Isso quer dizer que se eu comer uma costela agora, o meu colesterol total vai mudar? Não. O meu HDL vai mudar? Não.
tá, pessoal? O meu LDL vai mudar? Não. O meu VLDL vai mudar? Não. Isso porque os receptores de colesterol, eles têm aí mais ou menos 3 meses para que eles modifiquem os seus contextos. Então, por que é importante dizer isso, pessoal? O pessoal de concurso público, que tem que fazer aí exames pré-admissionais, dá lá um lipidograma alterado e eles têm que entregar na semana que vem. Daí o cara faz um jejum, começa a tomar suco de beterraba aí, tudo essa suco de berinjela que eu já ouvi falar, suco verde, e acha que em uma semana ele vai conseguir modificar o seu lipidograma. Não, pessoal. Isso aqui vai demorar em torno de 3 meses de uma modificação alimentar para que a gente consiga ver essa alteração no lipidograma. Claro, tudo vai depender de organismo para organismo, mas em média é isso. Então a costela que você comeu não vai modificar o teu valor de colesterol total. Agora, se você comer costela todo dia por 3 meses, aí a coisa vai. Bom, pessoal, vamos voltar aqui à nossa fórmula. O que acontecia? Como o triglicerídeo é o único que modifica pela alimentação, isso quer dizer que se eu comesse uma costela, ele ia aumentar. Concordam comigo? Né, ó, ia aumentar, pessoal. E se eu aumentar o triglicerídeos, o que vai acontecer? Automaticamente, toda a fórmula ia ter uma alteração. Mesma coisa no VLDL, né? Então, nós teríamos uma alteração total na fórmula. Por isso que o jejum se fazia necessário, caso contrário, eu teria outros resultados não adequados. Com isso, pessoal, há mais ou menos uns 15 anos já foi inventado um kit que dosa o LDL separadamente. Só que o que aconteceu? Ele foi inserido no mercado, ainda assim os laboratórios, né, exigiam o nosso contexto do jejum, de 8 a 12 horas, que é mais ou menos o jejum, né, necessário antigamente, vou pôr aqui, ó. Isso aqui é um N, tá? Antigamente, né, pessoal, para fazer o exame de colesterol. Então, porque era o tempo de nós metabolizarmos, né, ingerir, absorver, metabolizar e reduzir aos níveis normais os triglicérides circulantes. Então, com isso, pessoal, há mais ou menos uns 15 anos atrás, não se fez mais necessário. Só que ainda, né, isso se mantinha por uma questão comercial. Com isso aí modificando via Fantástico, algo do gênero, agora nós podemos fazer sem a necessidade de jejum. Como ainda existem alguns médicos que querem com jejum, outros que não, e algumas patologias exigem que seja feita pós-jejum, né, pessoal? Ainda nós temos que colocar no nosso laudo essas duas colunas. E os artigos que eu quero que vocês leiam para a aula, para a prova, para a vida, fala justamente disso, dos consensos de valores de referência, que eu expliquei aqui para vocês, mas principalmente no contexto do jejum, né, pessoal? Então, a grosso modo, nós vamos resumir a nossa aula de hoje, inclusive vai responder a perguntinha ali para vocês, tá? Lipidograma, tá? Que é a mesma coisa que perfil lipídico, tá? Que nada mais é do que a dosagem do colesterol total, do HDL, do LDL, do triglicerídeo e, paralelamente aqui, alguns laboratórios do VLDL e até mesmo do não HDL, né? Isso daí é uma questão assim mais comercial dos laboratórios colocarem ou não. Para esse exame, que tudo isso aqui é sinônimo, né? O médico pode pedir só lipidograma, pode pedir em formato de frase, perfil lipídico ou separadamente cada um desses daqui, tá? Não é mais necessário jejum. Perfeito, pessoal? Agora, como que era antigamente, né? Antigamente o nosso jejum era do quê, pessoal? Vamos por aqui, ó. Era de 8 a 12 horas.
tá? Com isso, vocês vão conseguir responder lá a perguntinha que eu fiz para vocês. Aí, pessoal, se nós formos pegar aí, basicamente, a pergunta é, mas afinal de contas, necessita de jejum para fazer algum tipo de exame? Hoje, tá? Dos mais ou menos 6.000 exames que um laboratório faz, apenas, né, entre 4 a 6 necessitam, tá? Que vai ser o principal, né, glicemia. Então, pessoal, a glicemia ou a dosagem da glicose sanguínea ainda precisa de jejum, tá? Os outros exames são algumas apolipoproteínas específicas, são exames não comuns dentro de um laboratório. Então, se eu tiver que chutar hoje a responder a um paciente um questionamento, né, uma assessoria técnica, que é o exercício da profissão de vocês, né, do tipo assim, eu preciso fazer jejum para fazer esses exames? Vocês vão responder o seguinte, ao invés do paciente ler toda aquela lista lá, vocês vão perguntar, senhor, por acaso o senhor tem exame de glicose? Né? Ele vai responder lá, não tenho, então não é necessário jejum. Sim, eu tenho, é necessário jejum. E daí, pessoal, entra aquela coisa que nós comentamos na aula lá dos carboidratos, né? Qual que é o jejum para glicose, né? Então, cada autor vai falar uma coisa diferente, mas hoje, entre 4 e 8 horas, né? Você já vai ter aí um tempo adequado considerado jejum. Em geral, com uma matéria de segurança, eu aconselharia vocês utilizar de 6 a 8 horas, né, pessoal? Ah, mas se eu quiser, eu posso fazer jejum superior aí à glicose, né? Mais do que 12 horas, tudo? Pessoal, existe um limiar de segurança, vou abrir mais um aqui para vocês, né? Especificamente aqui na glicose, que esse limiar eu gosto de fazer uma linha do tempo assim, ó. Então vamos por aqui, ó. Glicemia, né? Aonde? Né, eu vou ter aqui, ó. O 4, então, não jejum, né? Do 4 a 6 a 8, né? Jejum ideal, né? Agora, até que o 12, aceitável. E agora, o 14, limite. Por que eu falo limite? Mas aqui, ó, não pode. Por que não pode, pessoal? Porque aí você já vai entrar num jejum aí muito longo e o organismo não vai deixar o teu destro diminuir a valores perigosos. E ele vai começar a trabalhar o quê, pessoal? Ele vai começar a trabalhar lá os limites de glicogênio, então ele vai começar a produzir a sua glicose. Se a gente pegasse essa linha do tempo aqui, né, e colocasse isso aqui, vamos dar um exemplo aqui, em um gráfico, então eu teria aqui, ó, né, um gráfico, as ordenadas x, y, né, pessoal? Eu vou ter aqui, né, destro, né, vamos pôr um D de destro, então, ó, não jejum, o que acontece? Começa a cair aqui, ó, em relação ao tempo, né, e jejum, aqui começa a ficar perigoso. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o quê, pessoal? Nós vamos começar a produzir ali, né, a glicose, né, o glicogênio hepático começa a ser liberado, então eu vou ter o quê? Um aumentinho, né? Nunca vai ser um aumento ao tamanho de uma alimentação. Mas, se eu fizer a minha coleta nesse ponto aqui, ó, tá? Eu não vou ter um valor real. Se eu fizer aqui, também não. Então, a minha coleta tem que ser entre estes pontinhos que correspondem a, no mínimo, 4 a, o mais tardar aí, 12 horas, até 14 horas aceitável. É isso aqui que eu tenho que coletar. Beleza, pessoal? Bom, e ali nos nossos 2 artigos que eu passei para vocês, né, fala justamente sobre a flexibilização do jejum, os valores de referência, e é isso que vocês vão ter que fazer a avaliação ali conforme o teu paciente, a partir de uma automação que todos vão ter. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje?
Tá ouvindo aí? Churastei. Churastei também não. Né? No momento não. Beleza, pessoal. Então eu falei que a aula ia ser rapidinha, só durou 1 hora, né? Eu prometo que sempre vai ser 20 minutos, mas não sempre passa disso. Então, nos encontramos na semana que vem. Espero que tenha sido produtiva. Gostei de trabalhar com o meu brincadinho aqui, com o meu brinquedinho novo, né? E só para finalizar aqui para vocês, né, pessoal? Tchau. Nos vemos na semana que vem. Aquele abraço, até mais. Valeu, professor. Boa noite.